Marcos, capítulo 9, versículo 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: "Por que vocês estão discutindo?" Um homem no meio da multidão respondeu: "Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que eu apanhe, jogue-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pede aos seus discípulos que expulsem o espírito, mas eles não conseguiram." Respondeu Jesus: "Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino." Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma grande convulsão no menino. Ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: "Há quanto tempo ele está assim?" "Desde a infância", respondeu ele. "Muitas vezes o tem lançado o fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos." "Se podes", disse Jesus, "tudo é possível àquele que crê." Imediatamente o pai do menino exclamou: "Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade." Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: "Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele." O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos disserem: "Ele morreu." Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: "Por que não conseguimos expulsá-lo?" Ele respondeu: "Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum." Amém, igreja? Amém. Senhor, nos ajuda com a Tua palavra, que possamos falar aquilo que está no Teu coração. Nos ensina, nos capacita para a Tua honra e para a Tua glória. Diga amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, que texto tenso esse. Primeiro, um menino todo endemoniado. Todo mundo assistindo aquela cena. Aquele menino se debatendo. Segundo, porque os discípulos estavam lá e não estavam conseguindo expulsar esse demônio. Tenso. Eles estavam tensos. Tentaram, meu Deus, não sai nada aqui. E o pai preocupado, mas tenso ainda. E o povo tenso, olhando. Que situação, e o menino sofrendo. Que situação triste. Mas nesses momentos de situação complicada, triste, em que a gente acha que não tem saída, que não há saída, o Deus de todas as saídas, Ele chega. Ele chega, se manifesta e pergunta: "O que é que está havendo aqui?" E aquele Senhor procura Jesus e diz: "Senhor, esse teu discípulo aqui, eu trouxe meu filho assim assado." Eles nada. E o discípulo cabisbaixo, cabeça baixa, sem entender por que não tinha conseguido nada. Porque Jesus tinha prometido liberar um sopro, poder sobre para eles. E por que não estava funcionando? Você já passou um momento da sua vida e você diz: "Por que não está funcionando? O que está acontecendo? Eu não estou seguindo aqui ele, né? Eu não estou seguindo a direção dele. Por que não está funcionando? Por que não está acontecendo, Senhor?" E os discípulos estavam assim. Estavam passando por momentos que a gente passa, todos nós passamos. E vamos passar até a volta de Jesus. A pergunta é: por quê? Até quando? O que está acontecendo? Por que, Senhor? Eu não estou fazendo aqui, eu não estou entendendo, eu não estou batalhando e não está funcionando. O quê? Por quê? E é a história da gente. Né? É a história da gente. E Jesus chega e também Jesus está tenso. Como? Querido pastor, o senhor está dizendo que o povo estava tenso vendo a cena, que o pai está tenso não vendo o filho se libertar, que os discípulos estão tensos porque não conseguiram se libertar. E Jesus, por que o senhor disse isso? Porque se você ouviu a leitura do texto, você viu que Jesus dizia: "Até quando eu vou suportar você?" Foi ou não foi? Até quando eu vou estar, sabe, nessa ladainha aqui? Poxa vida, está sendo um saco suportar. Até quando vai continuar a mesma coisa?
Até quando a incredulidade vai ser assim, desse jeito? Até quando eu tenho que fazer tudo? Estava abatido, estava triste, estava desesperado. A gente tem que entender a situação dele. Se der para o Senhor, salva o meu filho. Se posso, tudo pode aquele que crê. Tudo posso. Tudo pode para você também, que se você crê. Você precisa, eu posso tudo, querido. Então você precisa acreditar que pode também. E juntando essa junção, essa sinergia, eu e você, Deus falando, né? Eu e você, vai poder sim. É por isso que nós, como crentes, como servos de Deus, nós temos que acreditar. Tem que ter fé. Sabe? Tem que dizer coisas boas para nós mesmos. Dizer, poxa, eu vou conseguir, vai dar certo em nome de Jesus. E se não der, é porque deu de alguma maneira que eu não estou entendendo agora, mas está dando certo. Eu estava dizendo no café teológico ontem que tem coisas que Deus faz e que a gente não entende agora, vai entender depois, mas Ele vai se revelar. Ele se revela em todo o tempo, é porque a gente é ruim de enxergar, mas Ele se revela. Porque a nossa ótica é diferente da ótica de Deus. Qual é a nossa ótica? O poder. Ontem nós vimos sobre isso no café teológico. Superlotação, riqueza, poder, glória, amém, amém. Essa é a nossa ótica. Mas quando está na escassez, a gente não enxerga Deus. Trava, dizer, não, é porque a gente está, é porque a culpa é minha, não é porque a culpa é de quem, meu Deus, é porque a culpa é de seu quem, é porque você não está vendo. Mas Deus opera, é no secreto na maioria das vezes, diga amém. É no deserto que Deus chamou Moisés, sem palco, sem holofotes, sem luzes. Foi a sós com aquela mulher samaritana que ele disse uma das maiores frases: Deus é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores adorem Espírito e verdade. Foi entre ele e uma mulher só, num lugar que ninguém estava vendo 12 horas do dia, diga amém. Você está entendendo? É porque a nossa visão é diferente. Para escolher Davi, o profeta Samuel olhou para os irmãos de Davi, tudo forte, musculoso, e ficou, mas puxa vida, não tem. Aí Deus disse: Samuel, vocês têm meu profetinha. Vocês têm mania de enxergar e de ver as coisas como vocês pensam que eu vejo dessa maneira que vocês veem. Aprenda, filho. Eu não vejo da maneira que vocês veem. Minha ótica é bem diferente da de vocês. É bem diferente. Eu vejo de outra maneira. Irmão, Deus vê de outra maneira a situação. Diga amém. Então nem tudo está perdido, nem tudo. Qual é a situação que aquele povo estava vendo aqui? Derrota. O menino lá, os apóstolos, a igreja que ela é representada pelos apóstolos, sem conseguir nada, derrota. E Jesus não viu derrota. Jesus viu uma oportunidade de fazer um grande milagre, algo maravilhoso, e o nome dele seria exaltado. Deus é o Deus que muda as circunstâncias, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então eu estava dizendo ontem no café teológico o seguinte, que Deus faz muitas vezes, como vou dar um exemplo da medicina. Todos nós, a maioria, temos gordura visceral. Vocês sabem o que quer dizer isso, gordura visceral? Existe a gordura subcutânea, que é esse bolinho que a gente tem aqui. Está vendo o bolinho? Lá dentro tem a gordura visceral, que fica nos órgãos, apertando, e que pode dar AVC em você, doença cardíaca, um monte de desgraça. É a pior que tem, que você não vê. Diga, você não vê. Você não vê. Entendeu? Aí há medicações que fazem esse trabalho. Vai lá por detrás, lá na gordura visceral, arranca, limpa, e você continua com a barriguinha, mas você não viu, mas lá dentro não tem mais gordura visceral. Você está livre. Deus assim faz, irmão. Deus muitas vezes está fazendo uma coisa interna que você não está vendo. Você está vendo só aquela banhazinha sua por lado de fora. Ai, que essa banhazinha deu 10 dobras, sei lá o quê, né? Você está vendo só o que tu está vendo, mas não está vendo o que está acontecendo lá dentro. Diga glória a Deus. Lá dentro está uma grande obra para salvar a tua vida. Está sendo feita lá dentro. E é a mão de Deus. Quero testemunhar também que eu fui para o médico foi feito tudo, biopedância e tudo. Eu não tenho mais gordura visceral. Diga glória a Deus. Não morreu, acabou, limpou tudo para a glória de Deus, né?
Então vamos lá, aproveitando uma coisa para o texto, eu não fugi do contexto, que é o texto, e é isso aqui que nós estamos lendo. Glória a Deus, amém. Vocês estão entendendo? Entenderam até agora? Para você entender a sua vida, a situação, pare de olhar do jeito que você vê as coisas, não é desse jeito. Existe uma obra muito linda e grande que Deus está fazendo, e que você não vê, mas está criando saúde para a casa dele, saúde para a sua vida espiritual, saúde emocional, saúde. Deus está liberando saúde em nome de Jesus. Amém, igreja? Mas você talvez não veja, só vê o lado negativo. Para de olhar com esses teus olhos abençoados. Veja com os olhos e a ótica de Deus. Aí você vai entender muita coisa na sua vida. Você vai se lembrar do que eu estou dizendo isso na segunda, terça, quarta, quinta que vem por aí. Você vai ver o que Deus está fazendo na cirurgia. Na cirurgia. Glória a Deus, aleluia. Então, queridos, todos nós enfrentamos um momento em que percebemos que chegamos ao nosso limite. Há problemas que nenhum dinheiro resolve. Nenhuma influência muda. E nenhum esforço humano consegue vencer. Há esses momentos. Talvez você esteja vivendo uma situação assim parecida, como nós citamos aqui na introdução. Você já fez tudo que estava ao seu alcance. Tentou tudo, se esforçou, fez tudo. E, poxa, já orou, já buscou ajuda, já tentou recomeçar, mas parece que nada mudou. Está estagnado. É exatamente nesse cenário que essa passagem está nos conduzindo nessa noite. Ela nos ensina duas grandes verdades. Primeiro, há coisas que somente Deus pode fazer. Vamos repetir? Há coisas que somente Deus pode fazer. Bota isso na sua cabeça. Há coisas que somente Deus pode fazer. Não tente fazer, porque é Deus quem vai fazer, para a glória do nome do Senhor. Mas Deus nos chama o quê? A confiar nele. Você crê? Se o Senhor crê, se o Senhor puder, tudo pode aquele que crê. Posso sim. Menino, demônio, sai desse menino agora. Pum, saiu. Você viu? Sinergia, tem que caminhar os dois. Você tem que crer também. Você tem que acreditar. Mas como acredito se o menino está desse jeito, os teus discípulos, o teu nome não conseguiu nada? Como que eu posso acreditar? Creia, continue acreditando. Se a minha igreja falhou, eu não falho. Se os meus falharem, eu não falho. Não é? Se alguém falhou com você, eu não falho. Teu problema é que tu botou os olhos nos meus discípulos. Você tem que botar os olhos em mim, meu filho. É em mim. E enquanto você estiver botando os olhos nas pessoas, você fica nessa dependência emocional dos outros, você vai frustrar-se, você vai decepcionar, você vai afundar. Para de estar olhando para lá, olha para Ele. Diga glória a Deus. Aí você vai ver sua vida mudar. Primeira coisa, o limite do homem é o ponto de partida para Deus. Quando o homem está no limite, aí Deus diz, agora eu vou fazer. É bom que ele aprenda a chegar no limite dele, para ele saber que sem mim nada podeis fazer. É muito bom quando a gente chega no limite, que a gente se humilha, que a gente fica pequeno, e a gente começa a enxergar Deus. Quando a gente está lá em cima, sabe, enxerga pouco Deus, porque aparenta que somos nós, a capacidade habita em nós. Nós somos ótimos, está tudo funcionando. Onde coloca a mão, vira ouro. E quando Deus vê que está desse jeito, é necessário ele descer, se humilhar. Quando ele estiver no chão, ele vai aprender a dobrar o joelho, olhar para cima e clamar o meu nome. Até onde ele vai, é querer saber que ele pode ir até ali. E a partir dali sou eu quem faço todas as coisas. Essa é uma disciplina de vida com Deus. E sempre vai acontecer. Um pai leva o seu filho aos discípulos porque estava desesperado. O menino sofria desde a infância e os discípulos não conseguiam ajudá-lo. Imagina a frustração daquele dia do pai, né?
Sua última esperança, que eram os discípulos, a igreja, foi desaparecida, descartada. Quantas pessoas vivem assim, irmãos? Pais chorando por filhos, casamentos desgastados, pessoas lutando contra a enfermidade que não fica boa. Eu estava olhando aí uma coisa que eu lamento muito. A maioria das mulheres sofre muito com dores, né? Você já notou que são a maioria das mulheres? Irmão, vocês acreditam que eu sou diabético há 52 anos? Eu não sinto dor. Graças a Deus. Tem alguma madeira para bater aí 3 vezes na mão. Eu não sinto dor, assim, dor de cabeça, essas coisas. Eu não sinto, para a glória de Deus. E se eu sentir, eu tomo um remédio. Pronto, acabou, sabe? Mas assim, eu fico com pena, né, olhando o Edna, olhando as irmãs da igreja, sabe? Eu fico orando, Deus abençoe as suas servas. Porque mulher parece que sofre mais do que homem, sabe? Tem muita coisa, né? Um contexto total aí, porque ela sofre, né? E eu digo, dá uma dor, assim, com toda sinceridade. Não estou zombando de mulher, não. Porque mulher é o bicho mais forte do mundo. Porque quando a gente sente uma dor, morreu. Não é não? Mulher não, com dor tá lavando, tá passando, tá cozinhando, tá brigando com o marido, tá fazendo tudo, né? Nada muda com mulher. Mas o homem, ai mamãe, cadê mamãe? Fica morrendo. Bicho mole, irmão. Só tem, né, corpo às vezes, mas é mole. Mulher é o ser mais forte do mundo. Por isso que eu não creio nesse negócio sexo frágil. Sexo frágil é o quê? É mais forte. Nós é que somos um sexozinho bem frágilzinho, viu? Porque qualquer coisinha a gente se quebra, né? Se quebra. Pode olhar, a mulher, quando se separa quando o casamento não dá certo, o que é que acontece geralmente? Feminicídio, né? Feminicídio o nome. O homem vai lá e mata. A mulher não. Dá a volta por cima, vai trabalhar, sustenta o filho, arranja um cara lá bem bonito. Lá da academia, todo bichão, bombadão. Tá? Aí o cara fica doido, né? O cara vai lá todo franzinho, todo cheio de pelanca. Aí mata, não aceita. Direto acontecendo. A mulher não, nunca vi uma mulher saindo para matar. Pode existir. Dificilmente a mulher vai sair, eu vou te matar, tá com a outra. Acontece, viu? Mas é muito difícil, geralmente é o homem. Muito mais forte a mulher, rapaz. Ela vira, dá a volta por cima, sustenta os filhos, sabe? Parece que é um ser muito independente, é incrível. E mulher, eu sempre disse isso, desde o início das minhas pregações. Olha, quando a mulher tolera, ela é forte, amém, igreja? Ela é forte, ela luta pelo casamento. Ela quem mais luta pelo casamento é ela. Quando a mulher é sábia. Tem mulher que é triste. Mas tem mulher sábia, ela luta pelo casamento. Ela vai. Mas, irmão, ela é forte, viu? Sustenta muito tempo. Mas quando ela diz não, quando ela bate o pé, você pode morrer, meu amigo. Ela vai até pro teu velório. Mas não volta atrás. Quando ela diz não, é por isso que o homem fica doido e vai atrás e mata. Porque ele é um fraco, sabe? É um cara fraco, um cara sem instrução, não tem Deus. Aí o que é que ele tem? Ele não tem nada, ele não sabe nada, ele vai matar. Porque ele acha que é a única forma de resolver o problema. Vai piorar cada vez mais, vai dormir com um negão lá na cadeia, né? O resto da vida. Ou seja, é assim. É assim. Então, pessoas lutando contra enfermidades, que é ruim, almas cansadas de tanto tentar, de tanto você tentar algo, você cansa. Tem gente que está cansado de sentir dores, de enfermidades. Não cansa, irmão? Hã? Até você se levantar e dizer assim, eu vou me tratar. Eu não vou continuar desse jeito, não. Eu vou me tratar, eu vou procurar os médicos, vou saber qual é o meu problema, fazer exames, eu não vou ficar mais sentindo isso não. Vou cuidar da alimentação, vou fazer exercício, vou fazer alguma coisa. Estou cansado, eu cansei de viver assim. Deus permite, queridos, que algumas vezes a gente chegue ao fim das nossas forças para compreendermos que a nossa esperança nunca esteve em nossa capacidade e nunca vai estar, mas nele, para ele, para a glória dele. Nele, por isso que ele permite a gente cair a ficha, é nele. Lázaro é o exemplo disso. Quando Jesus chegou, todos diziam que era tarde demais, mas para Deus nunca é tarde.
Amém? Para Deus nunca é tarde. Para você, espere em Deus, nunca é tarde. Nunca. Ele é o Deus que ressuscita mortos. Ressuscita tudo que está no caos, Ele faz que haja luz. Deus pode mudar as coisas, irmãos, de repente. De repente. Esse de repente na Bíblia é lindo, né? Da pregação que não para mais. De repente de Deus. De repente as coisas mudam, irmão. Eu sei que mudam para pior, mas muda também para melhor. Mas se você estiver em Deus, vai terminar melhor. Você até não pode estar vendo, mas vai. O Deus já está vendo tudo, já viu tudo. Eu sempre digo, tudo isso aqui já aconteceu. Viu? Apocalipse é quem diz isso, já aconteceu tudo. A gente está só no percurso da história para completar, mas já aconteceu tudo. Tudo já aconteceu. E eu confio que nós e a Manancial está nas mãos de Deus. Está no projeto de Deus. Não do homem. Não depende do homem. Só depende de Deus. Só do Senhor. Diga amém, gente. Dê uma salva de palmas a Jesus por isso. Glória a Deus, aleluia. 2. A fé pode ficar machucada. Pode. Quando o pai diz, se podes fazer alguma coisa, poxa vida, que coisa dura, né, irmão? Se podes fazer alguma coisa, né, meu filho? Teus discípulos não conseguiram nada, mas o Senhor pode, né? Entendeu? Quantas vezes você diz, poxa, eu disse isso, o pastor disse, e quantas vezes você também não diz? Parece que o Senhor não vê, né, a minha situação. O Senhor está esperando o quê? Que eu morra? O Senhor está esperando o quê? Que eu viva desse jeito? O Senhor não pode não fazer alguma coisa, não. O que é que o Senhor quer comigo, afinal de contas? O Senhor se revela logo, porque não, para viver desse jeito, não. O Senhor está parecendo uma múmia sem responder nada. E eu nessa. E aí, como é que vai ficar nós dois? Eu e tu e eu. Vamos resolver essa parada? Estou cansado. Cansei, Senhor. Jesus disse, tu cansou nada, ainda tem mais uma coisa, eu te conheço, ainda tem mais alguma coisa para aprender, rapaz. Continua. Continua orando, continua firme, continua forte, continua crendo. Ele não deixou de procurar Jesus, mas sua esperança havia sido enfraquecida pelas decepções. As decepções nos enfraquecem. Cuidado com as decepções. Portanto, não crie expectativa demais por nada. Viva, irmão, só na tranquilidade, só na base, sabe? Não pense em voar, não. Fica caminhando mesmo a pé. Se você não esperando muita coisa, você não vai se decepcionar muito, não. Você vai sempre andar naquela linha. Ah, pastor, se eu quero dizer, qual o problema? Não tem nada, não tem problema nenhum. Mas se eu quero, calma, isso acontece. Sabe? Você quando está firme, alicerçado em Deus, o que acontece ao redor pode acontecer, vai acontecendo. Qual o problema? Eu estou com Deus. Meu alicerce é Jesus, minha força, minha rocha, minha segurança. É Jesus de Nazaré. A casa é alicerçada, é permanecida, é firmada, é na rocha. As tempestades virão, vão abalar, janela vai cair, né? Pode ser que fique só o concretozinho, mas ele é quem vai segurar. Não vai cair tudo, vai ficar a mão dele lá. O vaso, quando está na mão do oleiro, ele é quebrado. Quem está entendendo, diga amém. É quebrado. Quebrado quer dizer o quê? Acabou, acabou. Não acabou não. Por que não acabou se está quebrado? É porque está na mão do oleiro. Está na mão do oleiro, ele vai fazer um novo. Eis que coisas novas virão. Amém? É isso que Deus tem para nos ministrar sempre na nossa vida. E quem anda assim, anda com fé. Anda com fé. Aí as coisas são naturais. Não espera muita coisa mesmo, então tudo está bom. Não está com grande expectativa, então está beleza. Está tranquilo. É o que eu preguei domingo passado. Sei estar contente, eu sei. Eu sei por quê? Porque eu aprendi. Eu só sei porque aprendi. Só sabe quem aprende. Está contente com toda e qualquer situação. Pronto. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar fome? Posso. Posso passar desamparo? Posso. Posso passar por
Posso. Por quê? Porque Ele vai me fortalecer. A presença dEle me fortalece. A presença dEle é que dá o significado para a minha vida. Diga amém. É Ele, irmão. É Ele. Glória a Deus, aleluia. Então, muitas pessoas estão exatamente assim. Continua frequentando a igreja, continua orando, mas no íntimo perguntam, será que Deus ainda vai agir? É porque a gente tem um defeito muito grande, como eu estou sempre batendo a mesma tecla nessa pregação. Quando as coisas não estão acontecendo com aquele macro, né? O que o homem acha que é, entendeu? Aí a gente diz, o que está acontecendo? Culpa é tua, viu? Está em pecado? Você lembra de Ló? Foi Ló? Foi Jó? Jó não foi? Jó, coisa de Ló. Jó estava sendo tratado por Deus, estava vendo um grande mover de Deus. E o que é que os amigos disseram? Conta o teu pecado logo. Bora. Por quê? Porque vê só nessa esfera. Mas não via que Deus estava fazendo uma grande obra. E Jó ia sair daquela de uma maneira melhor. Diga amém, irmãos. Aprenda, pelo amor de Deus, isso. Para de olhar e julgar e conversar segundo a tua ótica. Começa a viver na ótica de Deus, na ótica de Deus, na ótica de Deus. Jesus não rejeitou aquele homem por causa da sua fraqueza. Ele não rejeita a gente por causa dessas fraquezas da gente. Ao contrário, fortaleceu a fé daquele homem. Nosso Senhor não despreza quem chega cansado. Diga amém. Está cansado? Deus não vai desprezar. Ele entende, ele sabe como a gente. Ele sabe que a gente é pó. Ele acolhe, consola e restaura para a glória do nome dele. Ele faz a obra mesmo você chegando despedaçado. E não pode estar seguro com Deus desse, irmão? Que maravilha esse Deus. Terceiro, Jesus muda o foco. Isso é que eu sempre bato na tecla também. Foco, 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 foco. Jesus responde para ele: muda o foco, meu filho. Olha para mim. Tudo é possível ao que crê, rapaz. Muda o foco. Para com esse negócio de olhar para baixo. Olha para frente. Para cima. O Senhor não estava dizendo que a fé tem poder em si mesma. Não era isso. Não é. A fé apenas nos leva a confiar naquele que tem todo o poder, que é Deus, que é Jesus de Nazaré. Ao contrário. Nossa confiança, queridos, não está na intensidade da nossa fé, não. Não depende de nós, somos nós. Mas na grandeza do Deus em quem nós confiamos. É por isso que nós vivemos na total dependência de Deus. Não somos nós. Tem uma canção que a gente cantava: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. Entendeu? Não a nós, mas a Ele. Certa vez Moisés ia com a batalha. Deus estava chateado com o povo de Israel. Disse: pode ir, Moisés, vai dar tudo certo, pode ir. Ele disse: não, Senhor, não. Se o Senhor não for comigo, eu não arredo os pés daqui, porque meu negócio é com o Senhor. Eu não vou para canto nenhum, não vou fazer nada se o Senhor não estiver. Não. Vou ficar aqui até o Senhor ir comigo. Diga glória a Deus. É Ele. Pedro caminhou sobre as águas enquanto mantinha os olhos em Jesus. Ele estava caminhando. Quando desviou o olhar para ver o vento, afundou. Não deixe que as circunstâncias, os ventos, as tempestades da vida afunde a sua fé. Afunde você. Você não acredita e acabe descendo. Amém, irmão? Continue no foco, olhando para quem, irmãos? Para Jesus. Diga amém. Amém. Quando desviou o olhar, começou a afundar. O problema nunca foi o vento. O vento era para dar mesmo, o vento é normal. As tribulações da vida é normal, irmão. Tudo isso é normal. Mas o problema foi tirar os olhos de Cristo. O problema é se você tirar os olhos de Cristo nos vendavais da vida. Quem está entendendo?
Quando olhamos apenas para os problemas, somos dominados pelo medo, pelo pessimismo, pela derrota, pelo desânimo, cabeça baixa, não tem mais jeito, vou desistir, acabou, sei o que, Deus olha? Deus olha? Quando olhamos para Cristo, queridos, encontramos esperança e resposta na oração. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Por isso que não temeremos. Deus é conosco. Deus é conosco. Quarto, a oração que Deus honra. O Pai responde: eu creio. Ajuda-me. Ajuda-me na minha falta de fé, Senhor. Um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza jamais. Que oração sincera. Ele não fingiu ser forte. Hoje nós vivemos um fingimento. Eu disse no café teológico. Estão sentados? Irmão, vou deixar um livro que quando eu morrer o Ross vai publicar, viu? Vai ser uma polêmica, uma bomba que vai explodir. Eu vou revelar os bastidores de pastores de igreja evangélica. Tomara que você fique numa igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa. 99% dos que dizem crente é farsa. Não são não. Ele está falando que ele tem 40 anos de pastor, que vive nos bastidores. 40 anos de pastor. Sabe? 40 anos. Por quê? Porque na hora de um instante são covardes, são pessoas que não têm apego, que não têm coração. Não é você não, viu? Você é uma santa, você é um santo. A maioria não tem amor, não tem amor. Pise nele para você ver, pise nesse crente para tu ver, tu vai ver aí a manifestação. É só enquanto está servindo, é só enquanto está legal. Mas se você bobear, você está, né? É desse jeito. Não há consideração, não olha para o passado, não olha para a história. É o momento. É tudo isso. É muito mais coisa. Sabe, muito mais coisa que se fosse para dizer. Mas nossos olhos estão nisso ou no Senhor? É no Senhor. Porque se ficar olhando nisso, você acabou-se já. E você vai se frustrar e vai ser pior para você. Por quê? Porque apesar da igreja, apesar dos seres humanos serem assim, Deus está no meio dela. Amém? Pior sem ela. Pior sem ela. Então nós precisamos dela. Sabe a minha grande terapia, irmãos? É uma vez no mês. É no café teológico. Rapaz, é uma terapia para mim. Irmãos. É uma terapia tão grande. E é o quê? Irmãos. Você quer dizer com isso? Apesar, a igreja é quem nos traz muita alegria. Né? Os irmãos é quem nos traz muita alegria também. Existe todos os lados, né? Tudo. É como a família da gente, tem cada uma, né? Mas sua família, diga amém. Sua família, você ora por ela, chora por ela, apanha por ela, você é passado por cima por causa dela, tudo, mas você está com ela, diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor por isso, glória a Deus, a perseverança sua. Então, Jesus, quinto lugar, fez aquilo que ninguém consegue fazer. Então Jesus repreende o espírito maligno, o menino é completamente restaurado. Aquilo que ninguém conseguiu resolver, Jesus resolveu uma palavra. Presta atenção. Aquilo que estava horas e horas na peleja para resolver, ninguém resolveu. Jesus chega e resolve numa palavra. Está pegando para você agora? Está pegando? Pegou aí, irmão? Numa palavra Deus vai resolver o teu problema. Por isso que confie. Confie nele. Foi assim no Mar Vermelho. Foi assim com Ana. Foi assim com Gideão. Foi assim com Lázaro. Foi assim na cruz e na ressurreição. Quando Deus intervém, querido, o impossível deixa de ser impossível. O impossível se torna possível. A intervenção de Deus, ela está bem aqui, qualquer hora. Diga amém. Aqui. Por isso que é bom estar debaixo do esconderijo do Altíssimo. Nele você descansa. Encerrando. O louvor já pode vir.
Talvez você esteja lutando por um filho, talvez você esteja esperando uma cura, talvez você esteja enfrentando uma crise financeira, talvez esteja vivendo um luto, talvez sua batalha seja emocional e ninguém sabia. Lembre-se, há situações que Deus não entrega às nossas mãos porque pertence somente a Ele. É porque é dele essa situação, você não está entendendo. Para de lutar dessa maneira, que está atrapalhando, está na frente de Deus. Deus, meu filho, saia. Essa batalha é do Senhor. Não é nossa, é do Senhor. É do Senhor. É muito triste quando você se entristece, você fica triste por causa de pessoas. Não. Por que você vai se entristecer por causa de pessoas? Você tem Deus, se alegre no Senhor. Alegrai-vos sempre. Só às vezes? Não. Sempre em quem? No Senhor. É a tua esperança. Mas porque o quê? Se alegre no Senhor, levanta a cabeça. Ele continua firme e forte, é fiel. Ele vai estar nos pastos verdejantes, no momento de glória, mas também vai estar nos vales escuros da vida. Nas noites sombrias, ele vai estar lá também. Em todo tempo, em toda hora, o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Não vai faltar o amor dele, nem a palavra dele, nem o carinho dele. Há situações que Deus não entrega à nossa mão, como eu falei, porque ele pertence somente a Ele. Nossa responsabilidade não é produzir um milagre, queridos. Nossa responsabilidade é permanecer confiando, só isso. O milagre é do Senhor. A fé não alimenta a dor, não elimina a dor, mas impede que a dor destrua a nossa esperança. Diga amém? Ela vai impedir a nossa fé de destruir a nossa esperança. Não vai eliminar a dor, mas ela vai impedir que essa dor destrua a nossa esperança. Aleluia. O pai chegou desesperado, mas saiu fortalecido. O filho chegou aprisionado, saiu livre. Os discípulos aprenderam que algumas vitórias exigem dependência profunda de Deus. Hoje Jesus continua perguntando: você crê? Você crê? Amém, glória a Deus. Muitas pessoas me perguntaram no passado, disseram assim: pastor, quer dizer que Jesus disse que essa caixa só sai com oração e jejum? Quer dizer que a gente tem que ficar em jejum direto, senão, se acontecer, a gente não vai expulsar nada? Não é. Vocês entendem tudo errado das Escrituras Sagradas. Não é isso, não. Não é esse karma, não, que Jesus quer colocar em alguém, não. Não é isso, não. É ter uma vida de consagração só. É isso que ele quer dizer. Ter uma vida consagrada, que na hora que precisar, você vai orar e o mal vai sair. Entendeu agora? Não é o cara ficar o tempo todo, já pensou, todo dia com jejum, vai dar pancreatite, vai dar um monte de it, vai dar um monte de coisa ruim na tua vida. Não é isso, não. É porque o pessoal pega na ponta da letra da Bíblia e dança e bagunça tudo. É não. Jesus quer dizer o quê? Tem uma vida de consagração, meu querido. E na hora que precisar, vai operar. Amém? Amém. Não desfoque a tua fé. Fique em pé na presença do Senhor. Glória a Deus. Você com oração nessa noite? Amém. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, por favor. É hora da gente orar por você. A igreja tem que orar pelos seus membros, sua família. Orai uns pelos outros, é bíblico, é mandamento do Senhor. Pois nós estamos aqui para orar por você. Se você não estava vendo o que Deus vai fazer, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Não quero interromper, mas essa oração
sem mim.